Olá pessoal, paz e bem para vocês. Eu sou o professor Alexandre, pesquisador e historiador do município de Rio Pardo, estado do Rio Grande do Sul. E como todos vocês sabem, este é o nosso canal Ecos de Rio Pardo, onde você aprende um pouco mais de história a partir da história de Rio Pardo. Hoje, pessoal, é um dia bastante interessante porque foi um dia que eu fiz várias coisas, várias atividades, e eu ainda falei sobre o assunto que eu trago hoje, que vocês já devem ter visto ou imaginado a partir do título: A Arte Antes da Guerra. O que isso significa, pessoal? Bom, para vocês saberem o que significa esse título, acompanhem o nosso canal, mas antes compartilha esse vídeo se puder, curta ele, se inscreva no canal e, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, então, no início do século XX, todos vocês devem saber que o século XX começa no ano 1901 e vai até o ano 2000. Este é o século XX. Neste período, o mundo passava por grandes transformações sociais, políticas, tecnológicas e até mesmo culturais. Aqui no Brasil, nós estávamos vivendo um período de urbanização, aumento da urbanização, da industrialização, algumas transformações sociais o Brasil também enfrentava, impulsionado pela industrialização, mas as manifestações culturais, o acesso à cultura, ele ainda seguia os padrões do século passado, ou seja, quem tinha acesso era a elite econômica. A cultura que circulava no país era trazida pela elite econômica, mas, como todos nós sabemos, isto não chegava a toda a população. Era bastante dividido, elite e grande parte da população. Apesar de o Rio de Janeiro naquela época ser a capital do Brasil, isso nós estamos falando no início do século XX, mais especificamente 1920, 1922, por ali. Então, nesta época, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, porque nós sabemos que Rio de Janeiro foi capital do Brasil até abril de 1960, quando foi inaugurado Brasília. A partir deste momento, Brasília passou a ser a capital do Brasil, como é até hoje. Mas não esqueça, até 1960, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Mas, mesmo sendo a capital do Rio de Janeiro, o agito, o crescimento, o progresso, ele estava muito mais intenso, A urbanização estava muito mais intensa em São Paulo, O que contribuiu bastante para o desenvolvimento artístico e cultural em São Paulo, primeiro do que no Rio de Janeiro. O que isso aconteceu? Nessa época, 1920, 1922, nós tivemos um grupo de intelectuais e de artistas locais brasileiros que resolveram desenvolver uma nova forma de cultura, uma nova forma de arte, uma arte local, uma arte deles mesmos, uma arte brasileira, porque até então nós só seguia a arte europeia, Os artistas que se conhecia eram os europeus, desde os italianos, alemães, franceses, enfim, eram artistas europeus. As obras de arte que se via circular no país
eram de artistas europeus. Então, esse grupo de intelectuais brasileiro, eles resolveram em fevereiro de 1922, mais especificamente entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, resolveram se unir e fazer uma exposição de arte brasileira, uma arte local, uma arte natural. Esses artistas foram chamados, tá, os que se conheciam na época, e então nesses 5 dias de exposição no Teatro Municipal de São Paulo foi exposto uma arte brasileira, uma arte para a época chegava no Brasil como uma arte moderna, tá? Então haviam escultores, haviam pintores, haviam escritores, que tudo nesse período de 13 a 18 de fevereiro de 1922 fizeram uma exposição no Teatro Municipal. Essa exposição, essa semana, ficou conhecida na história como a Semana da Arte Moderna. Tanto é que agora, este ano, vocês acompanharam no início do ano, lá nas notícias, noticiário, redes sociais, jornais, imprensa, vocês acompanharam os eventos que estavam acontecendo para homenagear a Semana da Arte Moderna, o centenário da Semana da Arte Moderna. Bom, com isso, pessoal, o Brasil dá origem a um modernismo no Brasil, tá? Então, as obras de artes que foram expostas eram obras que praticamente diferenciavam muito em cor, em estilo, em desenho, na pintura, diferenciava muito dos europeus. Por quê? Nós tínhamos uma arte local, uma arte de vivência daqui, tropicalista, uma arte um pouco do barroco misturada aqui, muitas cores vivas. Uma das grandes personalidades que se destacou, foram várias, eu vou mostrar algumas obras de arte daqui a pouco, vou mostrar algumas obras de arte de alguns artistas brasileiros que se destacaram. Mas uma das pessoas que se destacaram, uma das artistas, foi a chamada Tarsila do Amaral, que trouxe uma obra bastante colorida e famosa até hoje. Mas, em resumo, o que era essa arte moderna brasileira? Aguarde um pouquinho, daqui a pouco eu passo para vocês o que era. Como nós percebemos, pessoal, essa arte é uma arte mais simples, tá? Mas é uma arte bastante local, tá? Característica bastante daqueles artistas nossos, daquelas nossas ideias, daquelas paisagens que nós temos aí. Qual foi, ou melhor, quais foram as principais características deste estilo, deste novo estilo, desse estilo moderno que o Brasil criou, dessa apresentação
cultural moderna que o Brasil trouxe a público. Tá? Nós temos como principais características, eu fiz a anotação de algumas, então de repente vocês vão ver que uma hora eu vou estar lendo e outra não. Tá? Então, as principais características que a gente pode trazer até nós aqui para facilitar um pouquinho a compreensão do que foi esta arte moderna, esse modernismo brasileiro, nós temos algumas características. Por exemplo, havia muito a liberdade de criação. Tá? Os artistas não tinham que seguir um padrão. Eles tinham a sua liberdade de criação, sempre valorizando os temas nacionais. Ou seja, os brasileiros, com a liberdade de criação que tinham, eles optaram por valorizar os temas nacionais, os locais nacionais, o povo brasileiro, tá? E também pensando no povo brasileiro, vendo, desenhando, pintando o povo brasileiro, esses nossos artistas brasileiros, eles demonstravam assim uma visão crítica da realidade brasileira, ou seja, a obra deles representava criticamente exatamente o que eles viam, o que acontecia no país, tá? Valorizavam também as origens brasileiras, tá? Então vocês vão ver muitas pinturas e artes relacionadas com a origem do povo brasileiro. Podemos dizer que é um tipo de primitivismo, tá? Ou seja, origem do povo brasileiro. Outra coisa também, até nos nomes, quando eles davam os nomes para suas obras, eles valorizavam muito a linguagem popular da época, tá? Então, eles não botavam um nome lá numa obra por botar. O nome da obra tinha relação com a linguagem popular do cotidiano brasileiro. Mas também, falando em linguagem, havia nesta época uma despreocupação das pessoas com as regras gramaticais, ou seja, falar errado era comum, tá? Falar sem se preocupar com as vírgulas, com os pontos, com os acentos, isto era comum lá no início do século XX, tá? Mas também nas obras eles traziam muita coisa concreta, muita coisa real, tá? Muita coisa que já tinha acontecido, muita coisa que acontecia, tá? E também eles traziam muitos, como vocês viram em algumas obras aí, eles traziam muito formas geométricas, eles davam uma valorização para as formas geométricas. Mas todas as obras que eram feitas, aqui eu faço um parênteses, as obras, pessoal, que eu digo, não necessariamente é só pintura, tá? Nós temos esculturas, nós temos poesias, tá? Nós temos desenhos, tá? Então, isto é as obras que a gente via na época, tá? Eles sempre tentavam trazer algo moderno, tá? Porque a técnica que eles usavam, o material que eles usavam, tá? A forma como eles iniciavam e terminavam a pintura, eles pensavam em algo moderno, buscando sempre a modernidade. Tanto é que ficou conhecido como arte moderna brasileira, tá? E também essa preocupação deles em manter o moderno, eles também demonstravam uma preocupação pelo futuro, tá? As mensagens transmitidas nas obras tinham muitas relações com o futuro. Bom, basicamente essas características refletem
a realidade do que foi a arte moderna brasileira, que, como vocês viram algumas obras ali, essas obras estão em circulação até hoje. Tá? Então, a gente percebe aí que lá no início dos anos 1900, ou seja, 1920, 22, nós estávamos vivendo um período de paz, de tranquilidade, de renovação. Ali entre 1914 e 1919, por ali, tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial na Europa. Tá? O mundo estava apavorado com as perdas que tiveram, os problemas que tiveram. Tá? O Brasil, apesar de não ter ido com muitas forças, muitos soldados para a Primeira Guerra Mundial, o Brasil deu a sua contribuição. Foram alguns enfermeiros, alguns pilotos de avião. Tá? Então, o Brasil deu a sua contribuição. Pequena, mas deu. E o povo, eles estavam naquele furor, naquela motivação patriótica, ou seja, lutar pela minha pátria, defender a minha pátria, mostrar a minha pátria. E esse pensamento, esse sentimento de patriotismo, ele contribuiu muito, inclusive, para as escolas, os governos se dedicarem mais ao patriotismo, tá? Porque recém estava acabando uma guerra e agora essa arte moderna aí, ela tentou, vamos dizer assim, diminuir um pouco aquele medo, aquela tristeza da guerra anterior, tá? E conseguiu por um período, apesar de a arte moderna brasileira ser muito criticada na época pela imprensa, tá? A imprensa da época, ela criticava muito, a elite criticava muito a arte moderna. Por quê? Que até então só conheciam a arte europeia. Não se imaginava que as coisas brasileiras iam dar certo, tá? Eu acho que esse pensamento ainda existe um pouquinho na sociedade brasileira, que acha que nos outros países tudo pode dar certo, no nosso não. Então, mas por que não dá certo no nosso? Por causa deste pensamento. Porque as pessoas pensam que as coisas vão dar certo nos outros lugares e nunca tentam fazer alguma coisa para dar certo aqui. Então, os artistas da época não estavam nem aí para as críticas, não estavam preocupados, porque o objetivo deles era esse. O objetivo desses era mostrar para o povo brasileiro que existia uma arte moderna brasileira, que existia artistas brasileiros, que o Brasil tinha história, que o Brasil tinha o que mostrar ao mundo. Então, os artistas da Semana da Arte Moderna não deram nem bola para as críticas que aconteceram, e foram muitas, tá? Foram muitas, mas eles conseguiram por um bom tempo, e até esse pensamento de renovação, de modernidade, ele perdurou por um tempo, achando-se que tudo estava resolvido, que estava tudo tranquilo. Só que daí nós temos ali pelos final dos anos 1920, mais ou menos 1929, nós vemos uma crise, tá? Uma crise nos Estados Unidos, uma crise econômica nos Estados Unidos que afeta o mundo inteiro, e o mundo inteiro passa pela famosa crise de 29. Não falei ainda em nenhum vídeo sobre a crise de 29. Se vocês quiserem alguma coisa sobre a crise de 29, entender como aconteceu, quem que afetou e por que isso aconteceu, deixem aí nos comentários. Deixem nos comentários pedindo para falar um pouco sobre a crise de 29. Tá? Então, vem a crise de 29. Praticamente muitos bancos, muitas empresas e muitos integrantes da elite econômica mundial acabam falindo, acabam tendo sérios problemas financeiros, tá? E logo em seguida
esses problemas financeiros espalhados pelo mundo, eles começam a provocar uma desordem, uma desorganização, uma bagunça na Europa, tá? Porque afetou a Europa também, tá? E chega num determinado momento que os exércitos europeus, os militares europeus, as forças armadas europeias, entram em um novo combate, como se esse combate fosse a solução para resolver todos os problemas da Europa, tá? Além disso, este combate também, durante todo esse período, lá do final de 1919, mais ou menos até 1939, por 20 anos, nós tivemos uma paz camuflada no mundo. Mas por baixo dos panos, os exércitos europeus que participaram da Primeira Guerra já estavam se preparando para uma Segunda Guerra. Quem perdeu queria recuperar o que perdeu. Quem ganhou queria manter a sua superioridade militar. E daí vocês sabem o que acontece, tá? Nós temos aí uma nova guerra mundial. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo todo se volta para a Europa. O Brasil participa da guerra. Então nós entramos na Segunda Guerra Mundial, que eu também já falei em algum vídeo aqui. Eu até vou deixar, eu acho, num cardzinho aqui, ou do outro, aqui deste lado ou deste lado, não sei, tá? De um desses dois lados aqui eu deixo o cardzinho, tá? Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, e inclusive a participação de riopardenses na Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, o que eu quis trazer para vocês nesse vídeo, tá? Que antes da guerra nós tivemos uma semana de arte, uma semana moderna, uma semana de esperança que estava acontecendo aqui no Brasil. E se nós observar os efeitos de uma guerra e os efeitos de uma semana da arte, pessoal, faça arte, mas não faça guerra. O mundo é muito bom, tá? Mas nós temos pessoas ruins. Então, faça arte e não faça guerra. Ame e não odeie, tá? Esse vídeo eu encerro aqui com esta mensagem e espero que vocês tenham gostado. Espero de coração que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante ou alguma novidade, tá? Aguardo vocês num outro vídeo e até a próxima. Já ia esquecendo, se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe, faça um comentário e continue nos acompanhando. Muito obrigado pela tua atenção e pela tua audiência até agora. Grande abraço e até a próxima.